Imagine uma cena. Jesus, radiante, transfigurado diante de 3 de seus discípulos. Mas não está sozinho. Ao seu lado, figuras imponentes: Moisés, o legislador do Sinai, e Elias, o profeta que subiu ao céu em um carro de fogo. Por que essas figuras tão distintas, separadas por séculos e histórias tão diferentes, aparecem juntas neste momento crucial? A resposta não é simples e envolve camadas de significado teológico e espiritual que podem nos levar a uma compreensão mais profunda da missão de Jesus. O encontro no Monte da Transfiguração não é apenas um evento histórico, mas uma porta para a compreensão da natureza de Cristo e sua relação com a lei e os profetas. Essa cena desafiadora questiona nossa fé e nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a grandiosidade do plano de salvação. A Transfiguração não foi um evento casual. O Evangelho de Mateus descreve a cena com detalhes específicos, destacando a glória inexplicável que envolvia Jesus. A luz radiante, as vestes brilhantes, a conversação entre Jesus, Moisés e Elias, tudo contribui para um cenário sobrenatural, carregado de simbolismo. Este evento não foi testemunhado apenas pelos discípulos, mas serviu como um sinal profético, prenunciando a glória futura de Cristo e a consumação de sua obra redentora. Ao entender o contexto histórico e teológico, podemos nos aproximar mais do significado profundo desta cena singular. O cenário deslumbrante do monte, a altitude, o isolamento, tudo contribui para um ambiente ideal, para uma revelação divina. Não é à toa que locais elevados, como montanhas e picos, frequentemente são associados a encontros divinos nas narrativas bíblicas. O Monte da Transfiguração se torna, assim, um lugar sagrado, um palco onde o céu se encontra com a terra, onde o sobrenatural se manifesta na história humana. A escolha do local não foi aleatória. Ele reforça a importância do evento e a magnitude da visão que estava sendo revelada aos discípulos. A escolha de Moisés e Elias não é menos significativa. Moisés representa a lei, o Antigo Testamento, a aliança estabelecida por Deus com o seu povo. Elias, por sua vez, representa os profetas, a voz de Deus que anuncia o juízo e a esperança. A presença desses 2 gigantes da fé ao lado de Jesus aponta para a continuidade e a consumação da aliança divina, a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus, como o Messias prometido, une e completa a lei e os profetas, culminando na nova aliança estabelecida através do sacrifício na cruz. Este evento é um chamado à nossa própria transfiguração. Assim como os discípulos testemunharam a glória de Jesus, somos também chamados a refletir sobre a nossa própria caminhada espiritual e a transformação que Cristo opera em nossas vidas. A transfiguração de Jesus serve como um exemplo e um incentivo para que busquemos a santidade e a semelhança com Cristo. A transformação não é instantânea, mas um processo contínuo que requer fé, perseverança e obediência à vontade de Deus. Vamos meditar sobre essa cena e deixar que a sua mensagem nos alcance profundamente. Se essa cena já está tocando a sua fé, não deixe de apoiar. Clique no like agora mesmo e se inscreva no canal para continuar essa jornada de revelações bíblicas. Moisés, o legislador que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, representa a lei de Deus. Ele simboliza a promessa e a aliança original de Deus com Israel, a estrutura moral e espiritual que guiou o povo de Deus por séculos. Sua presença na Transfiguração destaca a importância da lei como preparação para a chegada do Messias. A lei não era o fim em si mesma, mas um caminho para conduzir o povo à compreensão da necessidade de um Salvador. Ela apontava para a necessidade de um resgate, um ato redentor que somente Jesus poderia realizar. Jesus, porém, veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la e levá-la à sua plena realização.
Elias, o profeta que desafiou os profetas de Baal e foi arrebatado ao céu, representa a tradição profética do Antigo Testamento. Ele simboliza a voz de Deus, a mensagem da graça e o poder da profecia que anunciava a vinda do Messias. Sua presença na Transfiguração evidencia a continuidade da revelação divina, desde a época dos profetas até o ministério de Jesus. As palavras e ações de Elias apontavam para a vinda de um ungido, alguém que traria redenção e libertação. Jesus é o cumprimento dessas profecias, o ponto culminante da história da revelação divina. A conversa entre Jesus, Moisés e Elias é uma cena de profunda significância teológica. O que eles discutiam? Os evangelhos não especificam o assunto da conversa, deixando espaço para a especulação e a interpretação. Mas podemos afirmar que a conversa estava ligada à missão de Jesus e ao seu destino em Jerusalém. O contexto da Transfiguração, logo antes da entrada de Jesus em Jerusalém e sua paixão, sugere que a conversa se concentrava no sofrimento e na morte iminente de Jesus. Era uma preparação para a cruz. Jesus, durante a conversa, fala sobre sua paixão e morte iminente, demonstrando sua profunda humildade e obediência à vontade do Pai. Ele estava consciente do seu destino, mas estava plenamente resolvido a cumprir a missão que o Pai lhe havia confiado. Essa decisão demonstra a completa submissão de Jesus à vontade divina, mesmo diante do sofrimento extremo. Ele demonstra que o amor ao Pai supera qualquer sacrifício pessoal. Ele, portanto, não apenas cumpre a lei, mas a transcende. A presença de Moisés e Elias junto a Jesus ilustra a perfeita harmonia entre a lei e a graça. A lei preparou o caminho para a graça, enquanto a graça completa e supera a lei. Jesus, como o cumprimento da lei e o mediador da graça, une os dois testamentos, apontando para a unidade e a continuidade do plano de Deus para a humanidade. A cena da Transfiguração é, portanto, uma poderosa confirmação da identidade e da missão de Jesus, mostrando que ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. Que a compreensão deste encontro nos fortaleça em nossa fé. A Transfiguração não foi apenas um evento teológico, mas também um evento visualmente impressionante. A Bíblia descreve a transformação de Jesus como algo extraordinário, algo além da compreensão humana. Sua face brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Essa descrição vívida nos transmite a magnitude da glória divina revelada nesse momento. A imagem de Jesus transfigurado é uma poderosa representação da glória celestial, uma antecipação da glória que ele possuía antes da criação do mundo e que ele restaurará ao final dos tempos. Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos privilegiados que testemunharam a transfiguração, ficaram cheios de espanto e medo. Eles foram confrontados com uma realidade sobrenatural, com a manifestação da glória de Deus de forma direta e impactante. Essa experiência transformou suas vidas para sempre, aprofundando sua fé e compreensão da identidade de Jesus. A visão da glória de Deus os preparou para o que estava por vir: a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. A experiência da transfiguração os fortaleceu para enfrentar os desafios que estavam por vir. A glória de Jesus na transfiguração aponta para a sua divindade. Não se trata apenas de uma glória terrena, mas de uma glória celestial, divina, que revela a verdadeira natureza de Jesus como Filho de Deus. A transfiguração é uma confirmação divina da identidade de Jesus, atestando sua divindade e sua missão redentora. O evento foi uma demonstração poderosa do poder e da glória de Deus, confirmando tudo o que Jesus havia ensinado e tudo o que estava por realizar.
A transfiguração é um prenúncio da glória futura. A cena no monte revela um vislumbre da realidade celestial, do estado glorioso que aguarda aqueles que seguem a Jesus. Ela nos dá uma esperança de futuro, uma esperança de vida eterna, de uma vida em comunhão com Deus, livre do sofrimento e da morte. A glória vista no monte representa a promessa de uma nova criação, de um novo céu e uma nova terra. A transfiguração é um convite para contemplar a glória de Deus. É um convite para buscar a santidade, para viver de forma a refletir a glória de Deus em nossas vidas. Ao contemplarmos a glória de Jesus transfigurado, somos chamados a refletir sobre nossa própria vida, a buscar uma vida mais próxima de Deus, buscando a santidade, a pureza e a semelhança com Cristo. A transfiguração é, portanto, um evento que não nos deixa indiferentes. É um evento que nos transforma. A voz do Pai que ecoa no Monte da Transfiguração é uma parte crucial da narrativa, confirmando a identidade divina de Jesus. A declaração, "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, escutai-o", não é apenas uma afirmação, mas um ato de validação divina. Ela enfatiza a autoridade e a importância da mensagem de Jesus, instando os discípulos a ouvir e seguir seu ensinamento. A intervenção direta de Deus, por meio da voz do Pai, reforça o peso e a importância do momento, selando a autenticidade da missão de Jesus. A declaração do Pai é um consolo para os discípulos e para nós também. A afirmação de aprovação divina e o convite para escutar a Jesus trazem paz e segurança em meio às provações e dificuldades. Sabemos que não estamos sozinhos na nossa jornada de fé e que o Pai Celestial aprova o caminho que estamos seguindo. Esta declaração nos reforça em nossas próprias lutas para perseverar na fé. Além do consolo, a voz do Pai serve como um chamado à obediência. A frase "escutai-o" é uma ordem direta, uma instrução clara para prestar atenção às palavras e ao ensinamento de Jesus. É um chamado à obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos e ao exemplo de vida que nos legou. Ao ouvir e obedecer Jesus, estamos nos alinhando à vontade do Pai, cumprindo o propósito divino para as nossas vidas. A declaração do Pai também serve como um testemunho para todos os cristãos. É uma afirmação universal, confirmando a divindade de Jesus para todos aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Este testemunho é relevante tanto para os discípulos presentes, quanto para todos os crentes através dos séculos, fornecendo uma fundação sólida para a fé cristã. A voz do Pai continua a ecoar através dos tempos, fortalecendo a fé de todos que creem. A voz do Pai no Monte da Transfiguração é um ato de confirmação pública. Deus não faz isso em segredo. A sua afirmação é audível, explícita e testemunhada por outros. Esta visibilidade reforça o impacto da mensagem. Assim, o Pai confirma publicamente o Filho, revelando a sua identidade para todos que pudessem ouvir e testemunhar o evento. É uma declaração incontestável da autoridade e da divindade de Jesus. Para Pedro, João e Tiago, a experiência da transfiguração foi profundamente transformadora. Eles testemunharam a glória de Jesus, a presença de Moisés e Elias e a voz do Pai. Este evento teve um impacto significativo em sua compreensão da identidade e missão de Jesus, fortalecendo sua fé e preparando-os para os eventos futuros. A visão serviu como um consolo em meio às dificuldades e provações que viriam a seguir na paixão e na morte de Jesus. A experiência deixou-os cheios de admiração e temor. A manifestação da glória de Deus estava além de sua compreensão, despertando neles uma profunda reverência e respeito por Jesus. Eles foram transformados pela experiência, fortalecidos em sua fé e preparados para o ministério que os aguardava.
A visão deixou uma marca indelével em suas vidas, moldando sua compreensão da fé e os preparando para o futuro. A transfiguração serviu como um reforço para a sua fé e um apoio para os momentos difíceis que estavam por vir. Poucos dias após este encontro singular, Jesus sofreria a agonia da cruz. A memória da transfiguração deu a esses discípulos a força necessária para perseverar na fé, mesmo diante das provações e da dor iminente. É uma lição para nós de que a fé é essencial para suportar adversidades e seguirmos adiante. O silêncio sobre a visão inicial demonstra a importância da contemplação e da meditação na vida espiritual. Após a visão, os discípulos não comentam sobre o que tinham visto, focando em absorver o momento e em internalizar o que foi revelado a eles. Essa pausa é essencial para o processo de transformação espiritual e a integração da experiência na vida dos discípulos. É um chamado para nós meditarmos sobre a experiência e integrarmos os ensinamentos bíblicos em nossas vidas. A transfiguração teve consequências significativas para a fé cristã. O testemunho desses 3 discípulos e a descrição da visão contida nos evangelhos fundamenta a fé de milhões de crentes ao longo dos séculos. A visão serviu de alicerce para a compreensão da identidade de Cristo e nos confirma a sua divindade. Sua influência no cristianismo é inegável, formando uma parte essencial da nossa fé. A narrativa da transfiguração não é apenas uma história do passado. Ela possui um significado profundo e relevante para nós hoje. A experiência dos discípulos nos lembra da importância de buscar a intimidade com Deus e de estarmos abertos para receber suas revelações. Deus continua a falar conosco hoje, embora não necessariamente da mesma maneira que falou com os discípulos no Monte Tabor. Ele se comunica conosco através de sua palavra, da oração e através dos eventos de nossas vidas. Apesar de não esperarmos visões espetaculares como a transfiguração, podemos experimentar a presença de Deus em momentos de paz, contemplação e oração. A busca pela santidade e a transformação interior mencionada na cena deve ser o nosso foco principal. Não se trata de vislumbres passageiros de glória, mas de uma transformação contínua e crescente em nossa semelhança com Cristo. A união entre Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, e Jesus nos ensina sobre a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento aponta para Cristo, e o Novo Testamento cumpre e explica o significado da lei. Assim, é importante para os cristãos compreenderem ambos os testamentos para ter uma visão completa da fé. É crucial estudar as Escrituras para compreender o propósito de Deus. O chamado para ouvir Jesus, expresso pela voz do Pai, é um apelo atual e urgente. A palavra de Deus, a Bíblia, continua a ser nossa principal fonte de orientação e guia para nossas vidas. É fundamental o estudo bíblico para discernir o que Deus deseja comunicar conosco, buscando a interpretação correta das Escrituras para tomar decisões justas e sábias. A obediência à sua palavra é fundamental para uma vida cristã plena. Portanto, a transfiguração é um chamado à contemplação, à busca pela santidade e à obediência à palavra de Deus. Não importa em que época vivamos, a mensagem central da narrativa continua a ser relevante. A glorificação de Jesus, a necessidade de ouvir sua mensagem e a promessa da transformação espiritual. Que possamos encontrar em nossas vidas as mesmas verdades que encontraram os discípulos no Monte da Transfiguração. A nossa jornada com Deus está apenas começando. Você viu como a transfiguração revela a grandeza de Cristo? Então, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se para não perder nenhuma nova mensagem que vai fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual.